Vamos dar continuidade à série de estudos sobre a Epístola aos Hebreus, como temos feito há várias semanas. Estamos no 4º capítulo e no último estudo terminamos a sessão que vai do 1º ao 11º verso. O grande tema dessa sessão é o descanso de Deus. Como já vimos, o descanso dos antigos israelitas na terra de Canaã e reiterado por Davi no Salmo 95, é um exemplo do descanso de Deus. Ele apontava para o descanso que os crentes usufruem em Cristo Jesus por meio do arrependimento e da fé. Como acontece com os tipos bíblicos, aquele descanso em Canaã era incompleto e imperfeito. A perfeição estava reservada para ser concretizada por Cristo Jesus para o seu povo, o povo que ele comprou pelo altíssimo preço do seu sangue. Aqui, neste mundo, o descanso de Deus já pode e é grandemente desfrutado pelos cristãos. Contudo, a sua apropriação autêntica está prometida para o futuro. O teólogo e reformador João Calvino considera que um dos propósitos do escritor de Hebreus ao falar sobre o descanso foi levar seus leitores a considerarem o sábado judaico sob uma outra perspectiva. Foi lembrá-los de que o propósito do mandamento que instituiu o sábado é algo que vai além do descanso externo ou de um culto terreno. Assim sendo, os judeus que convertem-se a Jesus Cristo logo percebem que o costume cerimonial ficou abolido com a sua vinda. Por essa razão é que, desde os dias da igreja primitiva, os cristãos têm o domingo como seu principal dia de adoração. Porém, o domingo, que significa dia do Senhor, não é cercado com o legalismo do sábado judeu. Seguimos assim a tradição histórica que começou nos dias do Novo Testamento. Já sabemos que a grande preocupação do autor desta epístola era que seus leitores originais, judeus convertidos a Cristo, estivessem voltando aos tipos do Antigo Testamento, desviando-se de nosso bondoso Salvador. O perigo da incredulidade quanto à suficiência de Cristo estava rondando aqueles irmãos. Daí o alerta, tendo como exemplo, a não ser imitado, aquela geração dos tempos de Moisés, que não entrou na terra da promessa. Simon Kistemaker, em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Cultura Cristã, afirma que, implicitamente, o autor de Hebreus está dizendo a seus leitores: se algum de vocês cair por seguir o exemplo dos israelitas no deserto, essa pessoa será exemplo para seus contemporâneos, e todos considerarão sua falha como um aviso para não caírem no mesmo erro. Antes, o leitor da carta deve fazer tudo o que puder para andar no caminho da obediência e exortar seus irmãos e irmãs no Senhor para fazerem o mesmo. A incredulidade leva à desobediência voluntária, que resulta em uma incapacidade de se arrepender. E qual é a conclusão? A resposta do autor da epístola é direta e relevante: condenação eterna. Portanto, diz o escritor, vamos fazer todo o esforço para entrar no descanso de Deus. A propósito, eu lembro que, embora Moisés tenha conduzido os israelitas para fora do Egito e os tenha liderado durante os 40 anos de peregrinação, não foi Moisés quem os acompanhou na entrada em Canaã, e sim Josué. O professor Simon chama a atenção para o fato de que o nome Josué, que aparece aqui em Hebreus capítulo 4, verso 8, é equivalente ao nome Jesus no Novo Testamento grego. Josué, filho de Num, conduziu os israelitas através do rio Jordão para a terra prometida, onde eles gozaram o descanso da longa viagem e a paz das guerras. Jesus leva seu povo à presença de Deus e lhe dá o sábado descanso eterno. Portanto, também Josué era um tipo de Cristo. Como disse Russell Champlin,
A Epístola aos Hebreus é o supremo exemplo neotestamentário de como funcionam os tipos bíblicos. Vamos à leitura da seção seguinte. Acompanhe Hebreus, 4º capítulo, versos 12 e 13, onde a palavra de Deus diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Meu ouvinte, à primeira vista pode parecer que o escritor sacro mudou de assunto. De repente parou de falar sobre o descanso de Deus e começou a falar sobre a Bíblia. Mas não devemos nem podemos ignorar a palavrinha porquê, que está no início do verso 12 e que liga esta seção a tudo o que foi escrito antes sobre o perigo da incredulidade e o descanso de Deus. Sim, o escritor prossegue em sua advertência. E o que esses 2 versos nos ensinam, primeiramente, é que a palavra de Deus não pode ser ignorada ou desmerecida. Para isso, ele nos apresenta algumas características da palavra. O verso 12 inicia-se afirmando que a palavra de Deus é viva. Ah, meu ouvinte, como muitos homens e mulheres gostariam que a palavra de Deus fosse apenas letra morta, apenas uma coleção de antigos textos, amarelados e ultrapassados, curiosos talvez, mas não mais do que isso. Como gostariam que os profetas e apóstolos bíblicos não fossem mais do que os poetas gregos ou romanos da antiguidade, muitos dos quais jazem esquecidos na memória dos povos, sem qualquer ligação com o nosso tempo. Mas a palavra de Deus é viva. Com essa observação, o escritor da epístola está lembrando aos seus leitores que a palavra de Deus não pode ser considerada de forma leviana, como se fosse uma literatura qualquer. Se o leitor não deseja escutar o que as Sagradas Escrituras estão dizendo, ele está resistindo ao próprio Deus, que fala através da palavra que seu próprio Espírito inspirou. Desconsiderar essa palavra é afrontar a Deus. Confira, meu ouvinte, o sério alerta contido nesta mesma epístola, no 10º capítulo, verso 31, onde consta que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Deus vivo inspirou sua palavra, e assim ela é viva. O temor ao Deus vivo implica em ter consideração para com a sua palavra, que é a sua revelação especial para toda a humanidade. O professor Simon observa que, no original grego, o particípio viva se destaca primeiro na sentença e, portanto, recebe toda a ênfase. Esse particípio descreve a primeira característica da palavra falada e escrita de Deus. Ela é viva. Por exemplo, Estevão, relatando a história de Israel no deserto, diz em Atos, capítulo 7, verso 38, que Moisés, no Monte Sinai, recebeu palavras vivas. E Pedro diz aos destinatários de sua primeira epístola que eles tinham nascido de novo, mediante a viva e permanente palavra de Deus. Uma segunda característica é que a palavra de Deus é ativa, isto é, ela é eficaz e poderosa. O original grego usa uma palavra da qual derivamos o termo energia. A palavra de Deus, então, é energizante quanto a seu efeito. Ninguém pode escapar dessa palavra viva e ativa. Assim como a palavra falada de Deus trouxe sua bela criação à existência, sua palavra igualmente recria o homem morto em transgressões e pecados,
como está em Efésios, 2º capítulo, verso 1 a 5. Como no deserto alguns israelitas recusaram-se a escutar a palavra de Deus, enquanto que outros mostraram obediência, assim hoje vemos que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Isso está em 1 Coríntios, 1º capítulo, verso 18. A Bíblia, meu ouvinte, não é uma letra morta, comparável à lei que não é mais imposta. As pessoas que escolhem ignorar a mensagem da Escritura experimentarão não apenas o poder da palavra de Deus, mas também seu corte afiado. Lembremos, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A terceira característica é que a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. No mundo antigo, a espada de 2 gumes era a arma mais afiada disponível em qualquer arsenal. E no versículo 12, o autor de Hebreus compara a palavra de Deus a essa arma. Em uma passagem similar, Apocalipse, 1º capítulo, verso 16, lemos sobre a afiada espada de 2 gumes que sai da boca de Jesus, como João o viu na ilha de Patmos. O simbolismo transmite a mensagem de que o julgamento de Deus é severo, justo e terrível. Deus tem o poder supremo sobre suas criaturas. Aqueles que se recusam a escutar sua palavra enfrentam julgamento e morte, enquanto que aqueles que obedecem a ela entram no descanso de Deus e têm vida eterna. Que ninguém despreze a palavra falada e escrita, que ninguém a ignore, que ninguém se oponha a ela deliberadamente. Esta palavra corta e divide, assim como o bisturi de um cirurgião revela os mais delicados nervos do corpo humano. No entanto, a palavra de Deus também dá proteção. Paulo, em sua epístola aos Efésios, equipara a palavra de Deus à espada do Espírito Santo, isto é, como parte da armadura espiritual do cristão. A quarta característica da palavra de Deus é que, de acordo ainda com o verso 12 do nosso texto, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nesse versículo, o autor de Hebreus não está dizendo que o homem seria composto por 3 partes, corpo, alma e espírito. E sim, está se referindo a coisas que, em um sentido, não podem ser feitas, são impossíveis de fazer. Como observa Simon Kistemaker, quem é capaz de dividir alma e espírito, ou juntas e medulas? E que juiz pode conhecer os pensamentos e atitudes do coração? O autor usa então um simbolismo para dizer que o que o homem ordinariamente não divide, a palavra de Deus separa totalmente. Nada permanece intocado pela Escritura, pois ela se dirige a todos os aspectos da vida do homem. A palavra continua a dividir a existência espiritual do homem e até mesmo seu ser físico. Todas as reentrâncias do corpo e da alma, incluindo os pensamentos e atitudes, enfrentam o corte afiado da espada divisória de Deus. Embora os pensamentos do homem permaneçam escondidos do olho examinador do seu vizinho, a palavra de Deus os revela. A palavra de Deus é chamada de juiz dos pensamentos e das intenções do homem. No Salmo 139, versos 1 a 3, Davi diz: Ó Senhor, Tu me examinas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. Compreendes os meus pensamentos de longe. Tu discernes o meu sair e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. O Senhor, com sua palavra, expõe os motivos escondidos no coração do homem. Nesta epístola,
o autor enfatiza o ato de Deus falar ao homem. Por exemplo, os versículos introdutórios, lá em Hebreus 1º capítulo, versos 1 e 2, ilustram esse fato claramente. E repetidamente, quando o autor cita as escrituras do Antigo Testamento, ele usa esta fórmula: Deus disse, ou Deus diz, ou Jesus diz, ou o Espírito Santo diz. A palavra não é um documento escrito de séculos passados. Ela é viva e atual, é poderosa e eficaz, e indivisa e imutável. Embora escrita em tempos e culturas das quais estamos bem longe, a palavra de Deus toca o homem hoje. Deus dirige-se ao homem na totalidade da sua existência, e o homem é incapaz de escapar ao impacto da palavra de Deus. Depois, então, meu ouvinte, de ficar demonstrado que a palavra de Deus não pode ser ignorada ou desmerecida, o ensinamento seguinte que podemos extrair desses 2 versículos de Hebreus é que a palavra de Deus age nos eleitos de modo diferente de como age no incrédulo, mas ela é destinada a ambos, tanto eleitos quanto incrédulos. O teólogo e reformador João Calvino, em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Fiel, lembra que, no caso dos eleitos, a palavra aplica seu poder a eles com o fim de humilhá-los através de um genuíno reconhecimento do que, na verdade, eles são, para que fujam e se escondam na graça de Cristo. Isto jamais aconteceria se a palavra não penetrasse os recessos mais profundos do coração. É preciso erradicar a hipocrisia que se acha presente nos recônditos mais tenebrosos e tortuosos do coração humano. Devemos estar não só humildemente dispostos a incitar-nos e a afligir-nos, mas também a ser profundamente feridos, para que, prostrados pelo senso da morte eterna, aprendamos a morrer para nós mesmos. Jamais seremos renovados em toda a nossa mente, como Paulo requer em Efésios 4 capítulo, verso 23, até que nosso velho homem tenha sido morto pelo gume dessa espada do Espírito. Eis a razão porque Paulo diz em Filipenses 2,17 que aqueles que creem são oferecidos em sacrifício a Deus, já que não podem ser trazidos à obediência a Deus senão pela morte de seus próprios desejos, e igualmente não podem ver a luz da sabedoria divina, senão pela destruição de sua sabedoria carnal. Quanto aos incrédulos, Calvino considera que tudo isso não pode aplicar-se a eles, porque ou displicentemente desconsideram a Deus quando ele lhes fala, e dessa forma zombam dele, ou bradam contra a sua doutrina e se levantam insidiosamente contra ela. Sendo a palavra de Deus semelhante a um martelo, o coração deles é semelhante a uma bigorna, de modo que sua dureza repele os golpes, por mais fortes que eles sejam. Eles se acham longe demais para que a palavra de Deus penetre neles, até o ponto de dividir alma e espírito. Contudo, o texto de Hebreus aplica-se também aos incrédulos, por maior que seja a resistência dos seus corações à palavra de Deus. Calvino considera que, embora os incrédulos se oponham à palavra de Deus com um coração de ferro ou de aço, ainda assim, necessariamente devem ser refreados por seu próprio sentimento de culpa. Riem-se, é verdade, porém esse é um riso amargo, porquanto sentem como se estivessem sendo sufocados interiormente e forjam toda espécie de desculpas com o intuito de evitar a aproximação do tribunal de Deus. Por mais indispostos que sejam, eles são arrastados para a presença dessa mesma palavra que tão veementemente ridicularizam. Além disso,
Embora o efeito dessa palavra talvez não se revele imediatamente no mesmo dia em que foi proferida, contudo o resultado será inevitável, e aquele que a prega descobrirá que a ninguém ele a pregou em vão. Cristo certamente falou em termos de aplicação geral quando afirmou que quando o Espírito Santo viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo exerce esse juízo através da pregação do Evangelho, através da pregação da Palavra de Deus. Finalmente, exerce esse juízo através da pregação do Evangelho. Finalmente, ainda quando a Palavra de Deus nem sempre manifesta esse poder aos homens, todavia, em alguma medida, ela possui esse poder intrinsecamente. O autor de Hebreus está discutindo aqui a respeito da natureza e da função própria da palavra para o propósito único, a fim de que saibamos que, assim que ela soa em nossos ouvidos, nossas consciências são citadas acusativamente diante do tribunal de Deus. É como se dissessem: se porventura alguém presume que a palavra de Deus ecoa no vazio ao ser proclamada, esse mesmo está fazendo uma grande confusão. Essa palavra é algo vivo e cheio de poder secreto, a qual não deixa nada no homem que não seja tocado. Para Calvino, o resumo de tudo isso é que, tão logo Deus abra seus santos lábios, todos os nossos sentidos também devem abrir-se para receber sua palavra, porque não faz parte de sua vontade permitir que suas palavras sejam semeadas em vão, nem tampouco morram ou desapareçam no solo da vida, e sim que desafiem eficazmente as consciências humanas, até que as tragam submetidas ao seu domínio. Ele, pois, dotou sua palavra com tal poder para que a mesma perscrute cada área da nossa alma, sonde cada área da nossa alma, para revelar os escrutínios mais secretos dos pensamentos, para discernir os afetos e para manifestar-se como juiz. Isso nos remete, meu ouvinte, às palavras de Jesus no Evangelho conforme João, 12º capítulo, versos 47 e 48, em que ele disse: quanto à pessoa que ouve minhas palavras, mas não as guarda, eu não a julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para aquele que me rejeita e não aceita minhas palavras. A própria palavra que falo condenará essa pessoa no último dia. O terceiro ensinamento que esta seção da carta aos Hebreus nos proporciona é que a palavra de Deus exige de todos uma resposta, porque é através dela que Deus trata conosco. Veja o que diz o verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Observe que a ênfase muda da palavra de Deus para o próprio Deus. E isso porque, se a palavra de Deus revela tudo, então a conclusão é que o próprio Deus está totalmente ciente de todas as coisas. Como Simon Kistemaker afirma, é, portanto, impossível ao homem esconder seus motivos pecaminosos nos cantos escuros de seu coração. Deus sabe. Ele vê tudo. Até mesmo a escuridão é como a luz para ele. Além disso, o passado, o presente e o futuro são como uma só coisa para Deus. Enquanto estamos ligados ao tempo e ao espaço, Deus habita na eternidade e transcende a tudo o que Ele fez em sua grande criação. Ele criou as magnificentes constelações no espaço e colocou as estrelas em seu lugar. Ele também criou a pequenina aranha que rapidamente forma sua teia. Se, portanto, seu olho está sobre o pardal,
Não sabe ele das intenções escondidas do homem? Antes que abramos nossa boca para falar, Deus já sabe. Se permanecemos em silêncio, ele discerne. Nenhuma criatura está escondida da vista de Deus, porque com Deus tudo está na luz, não há trevas. O homem, a coroa da criação de Deus, é convidado a andar nesta luz, para que veja claramente. Considere, meu ouvinte, estes versículos. Salmo 119, verso 105 diz: Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meus caminhos. No Evangelho conforme João, capítulo 8, verso 12, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O incrédulo, como está em Jeremias, capítulo 23, verso 24, procura se esconder de Deus, mas é incapaz de fazê-lo. Pecados secretos podem ser escondidos dos outros homens, mas diante de Deus, o homem pecador é revelado e despido. O olho de Deus, que tudo vê, está sobre todas as coisas. O final do verso 13 tem essa cláusula tão interessante: daquele a quem temos de prestar contas. Isso indica que a nossa vida passará um dia por uma criteriosa auditoria. O professor Simon diz que os livros devem ser examinados, os livros da consciência do homem, que estão abertos diante dos olhos de Deus. E o homem prestará contas de si mesmo diante do Senhor. No último dia, os pecadores podem clamar às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, como está em Apocalipse 6,16. No julgamento final, todos devem prestar conta de si mesmos. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus ouvirão a palavra libertadora: absolvido. Esses serão os que tiverem respondido afirmativamente ao convite que Deus nos faz em sua palavra para nos abrigarmos em seu Filho. Calvino diz que, para demonstrar que tudo quanto se acha oculto nos homens é julgado pela palavra de Deus, o autor de Hebreus adiciona uma prova extraída da natureza de Deus. Não há criatura, diz ele, que se oculte da vista do Senhor. Portanto, não haverá nada tão profundo na alma humana que não seja trazido à luz por sua palavra, a qual se assemelha a seu próprio autor. Como é obra de Deus sondar os corações, ele realiza essa tarefa através de sua palavra. Ela é semelhante a uma sonda de longo alcance, com a qual ele penetra e testa o que se acha oculto em nossos corações. A palavra de Deus deve ser obedecida com sinceridade e com honesta cordialidade do coração, porque Deus, que é aquele que discerne os corações, deu à sua palavra a grande tarefa de penetrar os mais profundos e secretos pensamentos do homem. O sentido da frase "a quem temos de prestar contas" é que Deus é aquele que trata conosco, ou com quem temos de tratar, e que por isso não devemos lidar com ele como se fosse um mero mortal. Sempre que sua palavra é posta diante de nós, devemos tremer, visto que nada pode ocultar-se à sua vista. Devemos, portanto, entender que quando o autor de Hebreus discorre a respeito da palavra de Deus, ele está se referindo a algo da própria doutrina geral de Deus. O apóstolo Paulo dá testemunho de tal efeito em 2 Coríntios 2,16, dizendo que de sua pregação exala um aroma de morte para a morte daqueles que não creem, bem como um aroma de vida para a vida dos fiéis, de modo que jamais ele fala em vão, sem que conduza alguns à salvação, compelindo outros à destruição. Esse é o poder
de atar e desatar que o Senhor Jesus conferiu a seus apóstolos, como está em Mateus, capítulo 18, verso 18. Esse é o poder da palavra de Deus, do qual Paulo se gloria em 2 Coríntios, 10º capítulo, versos 4 e 5, quando diz que as armas dos soldados de Cristo não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e para levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A palavra de Deus é uma arma tremendamente poderosa, viva e eficaz. Calvino afirma que ela traz à mente humana a luz do conhecimento, como se atirasse de um labirinto onde jazia outrora enredada. Não há trevas mais densas do que a incredulidade, e a hipocrisia nos cega de uma forma terrível. Mas a palavra de Deus dissipa essas trevas e faz a hipocrisia bater em retirada. É ela que pode tornar alguém verdadeiramente sábio. Ela é a ferramenta que Deus usa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos educar na justiça, a fim de que nós, seus filhos em Cristo, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, como Paulo diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Certamente, uma característica daqueles que estão em Cristo é o amor e a deferência que tem para com a palavra do Deus vivo. Por aí começam as diferenças entre aqueles em quem habita o Espírito Santo e os incrédulos. Que essa palavra, viva e eficaz, habite ricamente em nossos corações, meu ouvinte, para a inteira glória do Senhor. Amém.